qual é a ligação entre Danilo e André Hernan. Bom, mas vou deixar esse assunto para depois e vou para a minha enquete, porque já que o Danilo está aqui, vamos falar do posse de bola. A minha enquete hoje, ela está brilhando muito melhor que as do Tirone no posse de bola. Inclusive, foi elogiada pelo PVC. Adorei. Parabéns. Obrigada, PVC. Eu queria esse elogio público aqui no ar. Parabéns para você, Luiz. Muito obrigada. A enquete é: se o Palmeiras não se classificar, será vexame, decepção, aceitável ou a males que vem para bem? Danilo, primeiro reconheça que essa enquete é incrível. Muito boa mesmo. E agora você responde, por favor. É uma enquete muito melhor, até porque eu não sou trajando aqui para ficar cornetando nenhuma enquete, né? Então eu vou ficar tranquilo. Eu acho que... Já é a primeira imitação do dia, vamos contar. 30 segundos de programa, a primeira imitação. A primeira imitação. A primeira imitação ruim, inclusive. Eu só fiz a primeira parte da imitação. Bom, e aí, Danilo? Eu acho que a campanha do Palmeiras, em números, ela obviamente não é ruim. Mas por que eu defendo que, para mim, é sim um vexame? Porque ele enfrentou os mesmos adversários do que a Ponte Preta e o São Bernardo e não conseguiu ficar na frente dos dois times da Série C. Então, para mim, é por isso que é um vexame. Eu entendo todas as questões, o Palmeiras poupou o time, o Palmeiras revezou, né, no começo do campeonato especialmente, mas se você for olhar, a Ponte Preta poupou também antes de jogar o derby, o São Bernardo também deu uma rodada na sua equipe, e mesmo assim, eles estão à frente do Palmeiras no momento. Então, eu entendo que não é fim do mundo, que precisa todo mundo cair, que o Anderson Barros é o pior diretor do mundo, mas para mim é vexame, Luísa. E vocês querem votar ou só depois? Eu quero votar já discordando. Eu acho que não é vexame, não. Eu acho que tem que olhar muito para a campanha. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Alberto Valentim, que para mim é um treinador que teve um bom início de trabalho. Depois ele ficou um pouco sumido do mapa de treinadores. E agora volta com esse bom trabalho. Acho que tem que elogiar muito mais a Ponte Preta e o São Bernardo, que vem fazendo bons trabalhos, do que propriamente tentar olhar para o lado negativo do Palmeiras. Eu acho que é frustrante, eu acho que é decepcionante, como o Palmeiras vem sendo desde o ano passado. Então você vota decepção. Eu acho que é decepção. E o Palmeiras vem sendo decepção desde o ano passado. Então eu acho que o Palmeiras de 2025, do começo do ano, o Palmeiras ainda não conseguiu sair de 2024. Então eu acho que continua nessa pegada e o Palmeiras tem muita gordura para queimar. Né? E está queimando essa gordura, que é a gordura dos títulos. Tem crédito, né? Eu acho que ainda não está no vexame. Eu acho que se o Palmeiras sair da primeira fase da Libertadores, se pegasse uma fase de grupos com times muito menores, muito fracos, e saísse um Palmeiras recentemente multicampeão da Libertadores, eu acho que aí seria vexame, mas acho que agora, início de temporada, o Palmeiras ainda em reformulação, não vejo como vexame, não. Eu vejo como decepção pelo fato de 2024 ainda ser muito presente no Palmeiras. E para você, PVC? Eu voto vexame, tá, mas eu analiso aceitável. Eu voto vexame. Por que eu digo aceitável? Porque, na verdade, foi o que o Danilo falou. O Danilo falou que é um vexame, não sei o que lá, mas a gente consegue entender... O Campeonato Paulista, desde 2019, todo ano cai um grande, antes dos 8. O Campeonato Paulista, desde 2000, só 5 vezes os 4 grandes chegaram entre os 4 primeiros. Então, isso acontece. Era para acontecer com o Palmeiras? Não. Então, é um vexame. O tricampeão paulista, então eu voto vexame. Agora, na prioridade do clube, num ano de Mundial... Se você fizer o que o Flamengo fez no ano passado e chegar em junho e disser mas o Tite estava lá escalando o time titular todo jogo no estadual, que não tinha importância nenhuma. Então, nesse caso, é melhor não gastar a bala antes da hora. Eu vou ter uma visão mais otimista que vocês, os palmeirenses, eu acho que vão ficar bravos comigo, mas eu voto em aceitável, hein? Porque se a temporada for boa, ninguém vai lembrar que foi eliminado na fase inicial do Campeonato Paulista. Eu me lembro que quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pro CRB, acho que foi pro CRB, não foi? Foi pro CRB, foi. Ninguém lembrou, porque o Palmeiras foi campeão
21. Porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo. Aí, e tem muitos títulos em jogo nessa temporada recheada, que tem até o Super Mundial. A gente lembrou porque a gente está aqui batendo numa... Quem lembrou foi você. Vamos falar do jogo então, meninos? Eles têm umas conversas paralelas aqui, Danilo. Eu fico igual uma professora aqui, a tia Lu, botando ordem na casa, mas eu não consigo, definitivamente eu já desisti. Vamos mostrar o jogo, então, que a galera quer ver os melhores momentos. Ó, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi meio tenso, não foi fácil assim. O Palmeiras começa perdendo, mas consegue a virada e uma boa vitória por 3-1, que dá esse alívio para o Palmeiras chegar à última rodada do Paulistão com chances de classificação. Vamos ver, roda os melhores momentos aí então. Ó, começando o jogo aí, levou um susto com o gol do Botafogo, né, no contra-ataque. Jonathan Cafu para Alexandre Jesus marcou para o Botafogo e depois o Palmeiras consegue se recuperar, mas não foi um grande jogo, PVC. Tinha feito o gol com o Marcos Rocha antes, que foi falta e o gol foi bem anulado pelo VAR. Aliás, um absurdo. E o Abel ficou louco, reclamou, mas foi um gol bem anulado. Foi bem anulado, e assim, foi bem anulado. E o erro é do árbitro, porque a gente está muito acostumado com esse negócio que o árbitro não viu uma falta óbvia e teve que ir no VAR. Né? O cara tá na cara do cara e ele não consegue ver que foi falta. Foi uma falta bem clara. Foi muito clara. E aí, Hernan, o Palmeiras consegue responder num golaço, esse aí que a gente está vendo do Estevão. Ele faz fila, sai driblando todo mundo, tabela com o Veiga e conclui. Me parece que esse Palmeiras hoje depende muito mais das individualidades, do talento de seus jogadores, do que já dependeu um dia, não? O Estevão estava com amidalite, né? Se recuperou e voltou a ter uma boa atuação. É um Palmeiras em reconstrução, né? E aí você vê que um time como o Palmeiras, que sempre foi campeão com a marca da coletividade, do conjunto, do todos somos um, agora passa por uma reformulação, as individualidades elas aparecem. Então o Palmeiras hoje depende muito do talento do Estevão, de uma bola parada do Veiga. Por isso a gente bate tanto nessa tecla e o Abel sente tanto falta de um centroavante, alguém para finalizar, alguém para fazer a diferença numa bola parada, de cabeça. Então, o Palmeiras está em reconstrução e o torcedor tem que aceitar isso. Né? É difícil para o torcedor engolir isso. O Allianz Parque ontem não estava com sua capacidade máxima, é um reflexo das atuações, da falta de atuações do Palmeiras. Mas, assim, é um Palmeiras que vai chegar nessa última rodada não dependendo dele. E tudo bem se não classificar e, de repente, também olhar o copo cheio de uma preparação melhor para as competições mais importantes e dar uma boa descansada, já que a temporada do Palmeiras vai ser muito cheia por causa do Mundial. Assim, foi um jogo tenso ontem, né? O Palmeiras estava tenso. Depois do terceiro gol é que as coisas começaram a dar uma acalmada, mas assim, 90 minutos praticamente, sei lá, 60, 70 minutos de um time que não relaxou, né? Não era o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, né? Um Palmeiras de toque de bola, um Palmeiras tranquilo jogando em casa. Era um Palmeiras assim, com nervos à flor da pele o tempo todo. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está explicando aqui já faz 2 semanas, que passa por isso, não é por causa disso, mas passa por isso, que é o ambiente do estádio. Vamos resumir o ambiente do estádio. Inclusive, ontem foi o pior público do ano, né? 23 mil torcedores presentes e a gente viu algumas vaias durante a partida. Mais uma vez, essa polarização do estádio organizada contra Gol Sul, alguns cartazes também cobrando a diretoria. Então, um ambiente, de certa forma, um pouco hostil. Então, eu vou resumir a história, que se resumiu já bem, mas tem uma parte além disso. Desde domingo, a Mancha, que já não canta o nome dos jogadores desde o final do jogo, desde o início de novembro, desde o jogo contra o Grêmio, não canta o nome dos jogadores, nenhum, né? É o melhor goleiro do Brasil, o Everton, não tem mais. Aí no domingo o Gol Sul começou a cantar, a Mancha abafou. Ontem a Mancha anunciou a greve durante o primeiro tempo. Ela anunciou que ia ficar em silêncio durante todo o primeiro tempo. O Gol Sul cantou os nomes dos jogadores. Cantou os nomes dos jogadores. A Savoia, que é uma torcida secundária, mas que está ganhando importância, estava também meio silenciosa até o Botafogo fazer 1-0. Quando o Botafogo fez 1-0, a Savoia começa a cantar. Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. E o estádio inflamou. A partir
da relação da Savoia. Quando acabou o primeiro tempo, a Mancha começou a cantar fora Anderson Barros, Lele incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente. E o sobe-som do estádio subiu o hino lá no fim do mundo, que era para abafar a Mancha. Aí, no segundo tempo, quando começa, tinha acabado a greve anunciada da Mancha, a Savoia continuou cantando e inflamando o estádio inteiro a partir da Savoia, e a Mancha começou a cantar também. E a Mancha sempre teve uma importância maior do que a Savoia, historicamente, e é isso, né? E aí o estádio virou o Todos Somos Um. Para plagiar meu amigo Rafael Bulara, que hoje está na nossa palestra, no primeiro tempo foi Todos Somos Nenhum. Que foi isso que aconteceu. O ambiente do Palmeiras está Todos Somos Nenhum. E essa frase não é minha, essa frase é do Rafael Bulara. E isso está pegando muito forte no Palmeiras durante todo esse período dos últimos 8 jogos no Allianz, em que o Palmeiras só ganhou 2. O Palmeiras não ganhou, só ganhou 2 jogos de 8 no Allianz Parque porque o ambiente está um lixo? Não. O ambiente está um lixo e, paralelamente, o Palmeiras só ganhou 2 jogos de 8. Um deles, ontem, suando sangue para ganhar. Mas o ambiente que o Hernan está descrevendo, que você está descrevendo, tem muito a ver com essa guerra política que passa pela arquibancada. Ô Danilo, eu cheguei até a fazer essa pergunta para o PVC ontem, mas é bom que você está aqui, você conhece muito desse ambiente de Palmeiras. O quanto que esse ambiente político, que começa no lado externo, né, que vem das arquibancadas e da organizada, que já tem uma relação conturbada com a presidente, acaba entrando no grupo, né, acaba interferindo no ambiente dentro do grupo. E também em campo, né, porque a gente vê um Palmeiras que não flui mais como fluía com Abel Ferreira. Um time que tem muita dificuldade para fazer gol e por isso a torcida pede tanto o centroavante, o camisa 9, e que até defensivamente também vacila, né? Ontem, por exemplo, o gol do Botafogo sai de uma falha do Benedetti, claro, jogador jovem, ninguém está crucificando o atleta por isso, mas a gente percebe que tem problemas defensivos também, ou seja, é um Palmeiras que não está encaixado e que ainda tem todo esse ambiente conturbado. Ontem especificamente me chamou a atenção o fato de o Palmeiras estar jogando muito lá em cima. Muitas vezes o Benedetti estava jogando como se fosse um camisa 8. E aí o Botafogo roubava a bola e era uma correria, a famosa transição defensiva não existia. Nesse gol, como você disse, o Benedetti errou aí o carrinho, mas o Piquerez também errou uma hora que foi tentar proteger a bola. A gente está vendo agora o lance aí já na partir do carrinho. E o Palmeiras realmente, defensivamente, está instável. O que eu acho, Luiz, em relação à sua pergunta da torcida, eu acho que faz a bola queimar mais no pé dos jogadores, especialmente no Allianz Parque, tá? Eu sinto o Palmeiras ansioso, a bola queimando, o próprio Estevão não acertando tanto quanto ele acertou, mesmo antes da amidalite, não só agora também, né? Nos últimos 2 jogos teve essa questão, ele não treinou direito e tal, mas mesmo antes ele não estava exatamente redondo do jeito que a gente via o Estevão no ano passado. Então eu acho que essa mudança da arquibancada, esse clima político, essa briga, ele interfere dessa maneira. E ontem foi muito claro, né? Eu não estava no estádio, assisti pela televisão, mas dava para ver a arquibancada, o Gol Sul, né? Um amigo meu brincou, os guerreiros do Gol Sul, eles que estavam tentando ali gritar também. Esse clima é muito ruim para todo mundo, né? E ontem eu vi um Abel, de novo, pelo menos preocupado com essa questão. Ele chamou a atenção, pediu união. E para não ser tão repetitivo com o que eu falei no posse, mas eu vejo culpa da Leila também. Ela, do jeito que ela se comunica, o jeito que ela dá as entrevistas, o jeito que ela reage, eventualmente até quando o Palmeiras ganha, na história de estão mais calmos agora e tal. Eu acho que esse tipo de comunicação não ajuda muito não na relação com o torcedor, mesmo o torcedor comum, não só organizada, que aí a gente sabe que tem a questão política. É bem importante, na verdade não é porque as pessoas parecem que hoje ou você é a favor ou você é contra. E a gente faz jornalismo. Jornalismo não é para ser a favor nem contra, a gente está falando o que está acontecendo. Por isso é muito importante você estar no estádio. Ontem eu não pude estar no estádio também, porque estava fazendo jogo de Libertadores, mas eu conversei com gente que estava no estádio. E isso é muito valioso. Você ter esse depoimento que eu recebi, que é muito preciso e muito valioso, que é quem começou a cantar? A Savoia.
A Savoia, quem sabe quem é a Savoia? Quem está no estádio. Quem está cantando o nome de jogadores, que a Mancha não canta desde Palmeiras e Grêmio? O Gol Sul. E o Gol Sul é abafado pela Mancha. E aí a Mancha protesta. E aí sobe o som do hino do Palmeiras ao último volume, que é para abafar a Mancha. Cara, isso é inacreditável. Isso tem essa informação, a informação tem um valor. Vocês sabem que tem uma coisa que me incomoda profundamente nos nossos tempos, que é o seguinte, né? Se você falar com um advogado, o que ele mais preza é a informação. Uma jurisprudência nova, Já sei o que você vai falar. O engenheiro, ele preza a tecnologia nova, a informação. Um médico, uma vacina nova é a informação. A única profissão que está desprezando a informação é o jornalista. Não é o caso do de primeira, não, hein? Não é. Temos todos apuradores aqui. André Renan, Danilo, PVC. Cara, é inacreditável. A gente trabalha com informação. Essa informação, quem começou a cantar foi a Savoia. Essa informação é muito valiosa. É muito valiosa porque você entende, quem conhece o Allianz Parque, entende todo o ambiente do estádio. Quem começou a cantar o nome dos jogadores foi o Gol Sul, porque a Mancha estava em greve. Cara, isso demonstra, para quem conhece o estádio... Abel citou a turma do amendoim ontem também, né, PVC? A turma do amendoim não existe mais, Falou Danilo. que deu apoio para eles e tal. Mas não existe mais a turma do amendoim, dizer, o pessoal atrás dele. Não, tudo bem, mas assim, não existe mais turma do amendoim. Turma do amendoim é uma coisa de 25 anos atrás. É curioso que no caso do Palmeiras, quem menos apoia, nesse caso, né, é a torcida organizada. Geralmente é quem mais está presente, por uma questão política. Porque está em litígio. Desculpa. Ela está em litígio, desculpa, Danilo. É que... Não, é que quando eu falo da turma do amendoim, ou PVC, é o pessoal que está atrás do banco, como era no antigo Palestra, que ficava atrás nas cativas cobertas e tal. E eu não estou me referindo nem à questão crítica da turma do amendoim. O Abel ontem elogiou, falou que o pessoal atrás do banco ficava dando mensagem positiva. Então, assim, a turma do amendoim que não existe mais, mas que tradicionalmente foi conhecida como a torcida mais chata, apelidada pelo Felipão, a própria Gol Sul, que várias vezes eu estive por lá, jornalisticamente falando, mas estava bem estranho assistir jogo por ali também. Então, essa é a informação, né? E quem não conhece a geografia do estádio, quando você fala Gol Sul, é o oposto de onde ficam as organizadas. Né? Então, é realmente muito curioso como está o Allianz Parque. É o gol já que o Danilo falou sobre o elogio do Abel, vamos ouvir o que o Abel falou sobre o time. Ele deu uma aliviada, não pegou tão pesado com os jogadores, não. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. Não é uma guerra. Se ainda que alguns queiram fazer de futebol uma guerra, mas nunca será. Pelo menos na minha filosofia, na minha forma de ser e de estar, juntamente até com os meus jogadores, nunca eu encarei um jogo de vida ou de morte ou como se fosse uma guerra. É um jogo onde competimos por um resultado e que normalmente ganha mais vezes a melhor. Nem sempre acontece, mas normalmente ganha a melhor. Tá aí o Abel falando, então, André Renan, você avisou, é isso? Plaquinha? Eu avisei? Não, o Abel... Eu te disse. O Abel tem razão. Não, e assim, eu nem não tinha visto essa parte da entrevista do Abel falando que muita gente não gosta, né? Vocês têm que exaltar o outro time e tal. Eu concordo com o Abel, acho que a gente tem que olhar também e muito mais para a campanha dos times São Bernardo e Ponte Preta do que propriamente para o, entre aspas, fracasso ou decepção que o Palmeiras proporciona nesse Campeonato Paulista. E é um Campeonato Paulista que tem
uma regra, assim, a competição tem algo que é muito particular, né? Claro que todo mundo assinou antes de começar a competição e tudo mais. Mas, por exemplo, o São Paulo está classificado e o São Paulo tem menos pontos do que o Palmeiras. O Palmeiras pegou uma chave que está todo mundo pontuando lá em cima. Mas esse é um ponto. Então, assim, é óbvio, não dá para dizer. O Palmeiras está atrás de 2 times, como bem disse Danilo Lavieri, que estão disputando hoje a Série C. Ponto. Mas a pontuação do Palmeiras hoje, o Palmeiras é o 4º melhor time do Paulistão em termos de pontuação. E o Palmeiras pode ficar fora da fase final. Já aconteceu com outras equipes em outras edições do Campeonato Paulista. Então, assim, gente, vamos elogiar, então, essas equipes que estão pontuando bem. E não dá para bater assim tanto no Palmeiras e achar que é vexame, meu Deus do céu, terra arrasada. Por isso que eu prefiro tirar um pouquinho o pé. Já que você falou disso, Hernan, vamos ver os cenários para o Palmeiras se classificar? Só colocar um dado. Diga, porque o Abel perguntou nessa mesma resposta se é a primeira vez que um time faz 20 pontos e não se classifica. Não é. O São Bernardo, no ano passado, fez 21. E não foi. E não se classificou. A Portuguesa se classificou com 10, a Ponte Preta com 17 e a Inter de Limeira com 17. Se o Palmeiras não se classificar com 23, o que é possível, nesse caso vai ser a primeira vez. Mas se o Palmeiras não se classificar com 21, não é a primeira vez. A gente vai ver as contas agora para o Palmeiras se classificar. E é interessante isso mesmo que vocês estão falando, porque o Palmeiras ele tem 4 pontos a mais em relação ao São Paulo. E o São Paulo está classificado, então isso chama atenção. Vamos ver os cenários. Tem as bolinhas aí, vocês estão vendo a legenda, né? Verde a vitória, vermelha a derrota e o empate. Então, o Palmeiras precisa vencer de qualquer jeito, isso aí não tem conversa, precisa da vitória e ainda assim depende de uma combinação, porque se vencer, empate ou derrota da Ponte Preta classifica o Palmeiras e a Ponte Preta enfrenta o Red Bull Bragantino em casa, no estádio Moisés Lucarelli. E se o Palmeiras vencer e uma vitória com uma vitória da Ponte Preta, a Ponte se classifica. Então, em resumo, o Palmeiras tem que ganhar. Se a Ponte empatar ou perder, o Palmeiras passa. E o Palmeiras vencendo, mas a Ponte vencendo também, a Ponte passa. É assim, vou falar de outra forma. Eu falei difícil? Está muito confuso. Está muito confuso. É o seguinte, as bolinhas me deixam... Gente, fácil, calma. é fácil. As bolinhas me deixam confuso. O Palmeiras mas tem a minha que explicação ganhar. foi simples. Para o Palmeiras classificar, o Palmeiras tem que ganhar e a Ponte não pode ganhar. É isso. Pronto. Se o Palmeiras ganhar e a Ponte não ganhar, o Palmeiras se classifica. Qualquer outra coisa acontece a classificação da Ponte. Pronto. E nesse tempo chegou Você acha que o Palmeiras classifica? Acho. A chance é maior de classificar ou de não classificar? Mas a Ponte a chance é maior de não classificar. Não, mas assim, a Ponte joga em casa, né? Jogo. A Ponte joga em casa, né? Sim, mas assim, o Bragantino precisa ganhar para classificar. Ele pode classificar com empate e o Bragantino pode classificar até com derrota. Mas o Bragantino, para ter certeza de classificação, ele tem que ganhar o jogo. Para ter certeza de classificar, ele tem que ganhar o jogo. Sabe o que vai acontecer domingo? Eu vou falar aqui, depois se não acontecer, não tem problema, não é culpa minha. Não, a gente vai fazer o corte e vai jogar nas redes, É o com seguinte, certeza. É isso. O que vai acontecer O Palmeiras vai ganhar com o gol do Luigi e o Bragantino vai ganhar com o gol do João John. Tá. E o Palmeiras vai classificar por causa das crias. Tá. A cria da academia e a cria de Bragança. Tá. Ô Danilo, para você, tá mais fácil o Palmeiras classificar ou cair? Pensando não só na questão matemática, mas também nos adversários. Palmeiras pega um Mirassol, que é um time de Série A, é um time que ele é meio maluco, ele tem o melhor ataque, tem uma das piores defesas do campeonato, mas é um time de Série A que tá ali se classificando também, é um time que não é tão simples assim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí voltou. Agora sim. Eu acho que está mais fácil o Palmeiras ficar fora, porque o jogo do Palmeiras com o Mirassol, apesar de o Mirassol não ser um time confiável, como você disse, né? Tomou uma surra do Bragantino agora. Tem alguns jogos que simplesmente eles apagam, parece que apagam. Até contra o São Paulo tomou de 4-1, mas não tinha feito um bom primeiro tempo e tal. Mas é um jogo difícil. E a Ponte Preta é um time que defensivamente tem sido confiável. E o Bragantino está subindo de produção e tudo, mas também não é aquela... Você fala, não vou apostar no Bragantino de olhos fechados. Então eu acho que é mais fácil o Palmeiras ficar fora. Embora eu entenda que o Palmeiras tem condições sim de passar, né?
Eu acho que o mais fácil é o Palmeiras ficar fora. Eu acho que vai classificar. Eu não acredito na vitória do Red Bull Bragantino fora de casa. Não acredito. A Ponte faz um Empatezinho? campeonato muito sólido, muito regular. Daqui a pouco a gente vai falar com o técnico, Alberto Valentim, até para entender como que ele conseguiu fazer esse trabalho na Ponte depois de um 2024 muito difícil, com o rebaixamento para a Série C. Bom, mas a gente está apontando aqui diversos problemas do Palmeiras. Tem também as virtudes, tem também o lado bom, né? E geralmente eles vêm da cria, né? As crias da academia fazem muito sucesso, não tem sido diferente. Ontem no jogo, o Luigi fez um gol e ainda deu uma assistência. E aí eu queria entender como que ele se encaixou nesse time do Palmeiras, hein, PVC? Bora ver na prancheta? Vamos lá. O Luigi é centroavante.